Fala galera do canal, eu vou aqui corrigir a minha prova do tipo C e descobrir se eu fiquei no primeiro geral ou não. Porque eu fui bem na prova, né? De acordo com o gabarito, vou confirmar com vocês. E vocês vão me dizer se dá pra ficar em primeiro geral ou não. E eu vou dar os comentários de cada questão, né? Noite de Lua é a minha prova, tipo C. A redação eu não gostei muito, não soube muito o que falar. E imagina só, ficar em primeiro geral e rodar na redação, né? Então eu coloquei o básico. Vamos ver se dá pra tirar 70. Se não der, eu ainda coloco um recurso, mesmo que seja uns 500 pila pra fazer recurso. Agora eu já tô no Banrisul trabalhando, já recebo folha, então dá pra arriscar, né? Os 500 pila vale a pena para voltar para minha cidade. Me mudei para o Rio Grande do Sul. Aí para voltar para minha cidade, talvez esteja valendo a pena, se for necessário. Então foi inclusão financeira. Deixa eu colocar o título: Como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? Então foi um tema bem difícil de falar e a maior parte do que poderia ser falado, segundo meus pensamentos, né, já estava aqui. Eles já falaram praticamente tudo desse tema, esgotou, né? Pra quem manja de redação já pensou em milhares de argumentos, né? Mas eu não consegui pensar em nenhum. Coloquei o feijão com arroz e vamos ver se dá bom, né? Primeira questão, vamos para português. Aqui o texto, gostei, foi sobre banco, né? Pix. Pix é um tema legal de cair, seria bom se fosse na redação. Eu até citei o Pix, né? No meio da redação. Mas seria bom se fosse para falar de bancos digitais e tal. A primeira questão, temos o que? Perguntou qual era o tema do texto, né? A sobrevivência do dinheiro frente ao novo mecanismo de transferência, PIX. Então, a todo tempo o texto falava sobre o dinheiro físico versus o PIX. Então, a sobrevivência, né? Será que tem uma hora que pergunta, será que vai ser trocado totalmente? É o fim do papel moeda aqui, no parágrafo 7º. Então toda hora mostrava o tema, né? Vamos ser mais breve nos comentários, senão vamos passar o dia todo aqui no vídeo. Qual é a parte do texto que explica o sentido de desbancarizado? São perguntas bem tranquilas nesse começo de português. Letra C, né? Explicação bem tranquila sobre desbancarização. A terceira também muito tranquila. O trecho, essa é uma pergunta sem resposta, refere-se a quê? A frase imediatamente anterior, que é: o Pix pode reduzir ou acabar com a circulação das notas de real? Essa é uma pergunta sem resposta fácil. Então, questão dada, né? Aqui, perguntou qual era o referente, já era a letra A, cédulas. É provável que você conheça que mesmo tendo boa renda, prefere pagar boletos ou receber pagamentos com cédulas, simplesmente por estar acostumado a elas. A elas quem? As cédulas. Lá no começo, você poderia ficar na dúvida, né? Tinha escrito notas de pagamento, algo assim, né? Mas estava no masculino, então não poderia referenciar, seria a eles, não a elas. Logo só poderia ser cédulas. E aí, próxima aqui, uma de crase bem tranquilão, relacionada a algo, relacionada a você. Então, palavra feminina, a dupla preocupação. Tranquilo. E as outras eram crases proibidas na maioria dos casos. Há diversas funcionalidades. Crase no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Algo assim, tem um mnemônico. A valorizar, verbo, crase depois do verbo, nem a pau. Há uma categoria, crase depois de numeral. E aqui para A, dois, como é o nome, duas preposições, não pode. Então são casos proibidos nas outras alternativas. E aqui perguntou qual era a expressão. Conclusão. Em vários sentidos. O Pix tem tudo para ser o empurrãozinho que nos falta para chegarmos a esse cenário. Então ele falou de um cenário, falou Pix para chegar. E aí é uma conclusão. Você pode até colocar em vários sentidos. Ponto. Portanto, o Pix tem tudo para ser um empurrãozão, blá 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 blá. Então, quando eu quero saber geralmente esses sentidos, eu coloco uma conjunção referente a ela. Se fosse condição, aí eu colocaria se o Pix, então o Pix,
E não é, né? Tempo, quando o Pix, contradição. Porém, o Pix, finalidade. Que, por quê, para quê. Não é. Então, conclusão, né? Portanto, por conseguinte, logo. Aqui, implicar. Era só procurar sinônimos de implicar. Comprometer, nada a ver. Hostilizar, nada a ver. Importunar, nada a ver. Requerer, é até parecido. Mas o correto é acarretar. Quando faço uma ação, acarreta em algo. Quando faço uma ação, implica em algo. E não, cuidado, hein? No português não existe esse em, já ia errando. Implica algo. Acarreta algo. Pronto. Oitava. Poderia perguntar uma coisa assim, difícil, implica em ou implica? Mas não, ficaram perguntando umas coisas mais tranquilas, né? Oitava questão. A vírgula. Você só lia as frases e já sentia um desconforto, né? E aí não era alternativa, só de sentir esse desconforto. A implantação do Pix trouxe novidades importantes para usuários que em outra época, vírgula, não conseguiam pagar suas contas. Você já sente desconforto, não precisa nem entender regra nenhuma, né? É só ir lendo e sentindo. É importante, vírgula, diagnosticar o público, por favor, né? Por ser um instrumento, vírgula, pouco confiável. Tá colocando vírgula aleatoriamente. No caso de outro roubar a perda do cartão do crédito, vírgula, primeira providência. É essa certa, né? Essa é a resposta, né? No caso de ocorrer roubo e perca do cartão de crédito, vírgula, a primeira providência é comunicar o fato ao administrador de cartão e pedir seu bloqueio ou cancelamento. E aqui, o comportamento dos funcionários de uma instituição, vírgula, tá certo. Seja ela particular ou pública, vírgula, requer um cuidado. Então tem a falta da vírgula aqui, né? Depois do seja vai ter a vírgula em paralelo. Então faltou a segunda aí. E aí tem mais duas em português, né? Já ia dizer que completou. Identificou-se. Isso aqui é a questão de concordância, né? O que é que se identificou? Problemas psicológicos. Então identificaram-se problemas psicológicos. É necessário que se envie. O que é que se enviou? Vídeos informativos. Então é necessário que se enviem. Aqui, C, não tem interesse. Quem é que não tem interesse? O sistema financeiro e o setor produtivo. Então, dois objetos. Logo, tem com acento circunflexo. São essenciais para que se reduzam. O que é que se reduz? As tentativas de fraude. Então, tudo certo. Plural, tentativas. E por último, decidiram. Quem é que decidiu? Um conjunto de bancos. Conjunto é no singular. Não vai pegar bancos, porque não pode ser sujeito depois de uma preposição. Então, é o conjunto. Conjunto singular. Por exemplo, a constelação de estrelas estava a brilhar. Então, tem que ser no singular, porque é a constelação. Sempre que for conjunto, vai ser no singular. Só se tiver as constelações. Aí sim. Então, vamos lá. Você até vê que o próximo, né, conjuga no singular. Então, a décima, colocação pronominal muito de boa, porque se tiver o objeto que puxa e o mais importante que puxa é o que? O segundo mais importante é o não. Foi basicamente isso, né? Se tiver isso que puxam, vai ser obrigatoriamente o se puxado, né? Então, que puxa. Então, que se obtenha, não que obtenha-se. Que puxa. Para realizá-los, esse é o gabarito, letra C. Que, de novo, puxa. E não puxa. Então, só de você saber os dois principais, que é o que e não, já responde a questão. Aí foi português. Deixa eu ver os minutos. Nossa, eu vou comentar mais rápido. Inglês, não sou muito bom, aí já vamos adiantando. Ó, essa primeira de inglês eu acertei como? Toda a questão de português e inglês de interpretação eu faço isso. Leio esse rodapé. Na maioria dos casos não vai servir para nada, mas em alguns casos ele entrega a resposta. Então você tem a resposta garantida, sem nem pensar, sem nem ler. Porque vai dar aqui. Então ele perguntou o que o texto fala. De novo, igual a primeira questão de português. Ó, ele fala: show parents the importance of teaching children how to use money and ways to do it. Então, ele mostra a importância de ensinar as crianças como usar o dinheiro e formas. Quer ver? Não precisa nem saber inglês. Ó, vem aqui no rodapé e
no título tem aqui Forbes.com Advisor, é o site, né? Personal Finance, é até clicável, né? How to teach your kids good money habits. Então, como ensinar suas crianças hábitos de bons pro dinheiro. É a mesma coisa que isso aqui. Ó, a reescritura exata. How to use money. É quase exata, né? É o único que chega próximo do que essa fonte diz, né? Os outros nada a ver. Então entregou. Uma questão entregue. Para quem zerou inglês e não leu o rodapé, tristeza, né? Pronto. Aqui, day in, day out. Se você traduzir direto, sabe um pouco de inglês, dia. Dia entra, dia sai. Dia entra, dia sai. Isso é a mesma coisa que todo dia. Dia entra, dia sai e as coisas ficam iguais. Então é a mesma coisa que todo dia as coisas ficam iguais. Every day. Se você manja também, né? Todo dia, every day. Caso não saiba nada... Bom, tem day aqui e tem day aqui. Então a resposta tá dada. Eu dei a resposta. Every day. Não sabe nada, meu amigo. Faz o quê? Copia aqui. Se tem day aqui, só pode ser day. Também tem que saber chutar também. Eu tenho até o vídeo de Enem de como chutar humanas. E aí, likely, essa eu errei. Não precisava ler exatamente o texto todo, porque dava 1,5 folha de texto. Porque as perguntas não eram sobre o texto todo. No máximo essa que tinha no rodapé, né? A criança, primeira interação, o começo vai envolver logo dinheiro. Eu entendi assim, envolver quase sempre dinheiro. Aí eu botei simile, mas a resposta era probably, não simile. Então não sei nem explicar. E aí, esse 14. Bom, dá pra fazer com português. Isso aqui perguntou it. Geralmente, quando referencia lá o que, por exemplo, a palavra que, quando referencia algo, pronome relativo, vai ser o sujeito. Geralmente vai referenciar o sujeito. Então, o único que tinha era o sujeito aqui, letra A. Teaches, verbo, go. Acho que é verbo. Setting, parece ser verbo também, plane, verbo. Então, o único que é sujeito, letra A. Referencia it, é uma palavra que referencia. E aí, referencia quem? O sujeito. Saving, teaches, go, setting and planning. It, paz, não sei nem falar aqui. Então, você vê que saving é o sujeito e teaches é o verbo aqui que está do lado do sujeito. Go já é outro verbo que está do lado do sujeito. Set é outro verbo que está do lado do sujeito. Plan, outro verbo do lado do sujeito. Então você tem de um lado uma palavra só e do outro lado uma sequência. Qual seria? Bom, aqui é diferente das outras, né? As outras são em sequência. Ela é uma palavra, um sujeito. Então, só pode ser ela. However, essa aqui eu tive sorte, porque eu não estudei nada. Só estudei um dia antes da prova. E eu refiz a de 21, errei. Tinha lá, qual é o significado de however? É exatamente assim. BB 21. Errei, fui nos comentários e tinha lá. However, é contraste, é a mesma coisa que no entanto, entretanto. Então, marquei só por ter errado em casa. Tá vendo? Qual a importância de fazer, errar, acertar. Então, however significa contraste, significa entretanto, no entanto. Nunca que eu ia pensar que seria isso. Pra mim, eu traduziria literalmente, ficaria como sempre. Como sempre. Mas não, tem um sentido de entretanto. Mas dá pra você pegar pela interpretação também. Ele fala... E fala... entretanto, você deve considerar requerir das suas crianças certas atividades para ganhar um dinheiro. Em vez de dar o dinheiro para a criança ser independente, você bota ela para... Faz um trabalho de casa e dá um dinheiro. Ela é independente, mas você mostra de que ela precisa se esforçar para ganhar dinheiro, como é na vida. Então, pela interpretação, se você manja do inglês, dá pra pegar aqui. Se você manja do inglês, você sabe o que é however, né? Mas se você manja mais ou menos e não sabe o que é however, dá pra pegar pela interpretação. E aí, matemática. Nossa senhora, muito bom. Achei um pouco difícil, sim. Mas interessante. Quanto mais difícil pra mim, mais interessante. Então, primeira questão. Matemática já veio pegando o meu gabarito 1, né? Já veio a mais difícil de matemática, porque tem financeira também, né? Mais difícil de matemática. Então,
Eu já fiz essa questão no vídeo de ontem, quando eu estava sem a prova. E aí eu fiz algumas questões, só as que eu lembrei. Essa eu fiz, deu letra A, né? Muito legal. Você fazer as manipulações. Que dava 0.96p é igual a 0.3. Aí passava o log, 0.96 é 96 sobre 100, fatorava 96, é 2 elevado a quinta vezes 3. E aí passava o 5 log de 2, log de 3, 0.96 dava esse menos 2. E do outro lado 0.30 é 3 sobre 10. O log de 10 negativo vai para menos 1 e o log de 3 fica lá log de 3. Então, muito legal, né? Essa, a da matriz, já caiu 2 vezes no Enem. Sempre cai a mesma coisa, matriz, no Enem, né? Aqui em concurso eu já vi cair coisas mais difíceis de matriz. Porém, quando é Enem, eu digo, não estude 30 dias para matriz. Estude só esse conceito, pois só cai exatamente isso. E caiu exatamente isso no concurso. O que é que cai? São duas informações na qual elas se cruzam, né? Uma informação na linha I e uma informação na linha J. Geralmente entradas e saídas. Aqui é o que? O I são clientes que deixam de ser do banco 1 ou 2 ou 3 e se tornam do banco 1, 2 ou 3. Então, saiu do banco I, da linha I, e foi para o banco da coluna J. Então, nas linhas sai, nas colunas entram. Por exemplo, já vamos fazer lá, o banco 2. Banco 2, saiu 4, saiu 0 e saiu 2. Então, saiu 6 do banco 2, mas entrou 5, entrou 0, entrou 6. Entrou 11. 11 menos 6, 5. Entrou 5 no total. E por que parece separado? Então, saiu 4, saiu 0, saiu 2. Porque aqui já é cruzado. Ao mesmo tempo que saiu do banco 2, 4, entrou, se você olhar aqui a coluna, entrou 4 no banco 1. Se ele saiu de um lugar, ele entra em outro. Estamos com o fluxo fechado. Se ele sai de um lugar, ele vai para outro. Então ele não simplesmente sai e não entra mais nenhum. Se ele sai do 1, tem que entrar em um dos 1, 2, 3. Então, é um fluxo fechado. E aí, por isso que é separado. Tem 3 entradas e 3 saídas. Então, essa questão cai recorrente no Enem. É geralmente exatamente esse assunto de matriz. Agora, no concurso pode cair determinante ou outra situação. Mas no Enem só cai exatamente isso. Aí eu ensino exatamente apenas isso. Já tenho até 2 vídeos aqui no canal. E vamos para a próxima. Essa foi difícil de entender a interpretação. Eu demorei um pouco para começar. Fiquei só lendo. Tem 5 latas, eu vou retirar uma. Eu não entendi. Eu pensei, para que eu vou retirar uma? Só para dificultar a vida. Isso não faz um sentido lógico na vida prática assim, sabe? Tem outras questões. Essa tem sentido lógico. Essa tem um sentido lógico. Agora isso aqui, o cara só... Simplesmente não existe, acho que não existe alguma prática relacionada a isso. Isso é só uma questão de concurso para dificultar a vida de alguém. Foi criado especificamente para isso. Aqui pode ter sido retirado de um caso concreto, né? Essa primeira. E então você retirava um e fazia o cálculo. Sendo que você tinha informação de que o lápis era o triplo de borrachas. Então você fazia... Lápis é 3B e B é B. Juntava tudo, dava 4B. Então tem que ser múltiplo de 4. Você vai, soma todos, retira um e vê se é múltiplo. Se não for, coloca ele de volta, retira o outro. Então acabou que acho que eu retirei o 27. Aí ficou 64. Aí 64 dividido por 4 deu 16. Ele queria saber o número de lápis, que era 3 vezes borracha, 16 vezes 3, 48. Aqui, foi essa questão que eu esqueci lá de fazer ontem. Então, qual a razão entre o número de pretas e o número de vitórias? Nossa, não sei como eu esqueci dessa, porque eu revisei ela e tudo. Bom, eu defini um valor para cada. Branca, eu considerei que 5% é 10. Por quê? Porque preta vai ser metade. Metade de 10 é 5. Se eu considerasse que 5% seria 5, que seria o mais óbvio, né, de considerar, quando dividir por 2 daria um valor quebradinho, 2,5. E aí trabalhar com valor quebrado é ruim. Então eu defini 5% como 10. Logo, 10%, que aqui diz que é metade, né? O branco é 2 vezes maior que preto. Então preto é metade. Metade de 10, 5. Regra de 3, né? 10% é 5 e aqui 5% é 10.
Aí dá aqui no total 200 e aqui dá no total 50. Só que ele quer 50%, 25. E aqui ele quer 60% de 200, 120. 120 mais 25, 145. Então ele restringiu a vitórias. Então é um grupo só de vitórias. Tem 145 vitórias, sendo 25 de pretas. 25 sobre 145. Simplificava por 5, ficava 5 sobre 29. Letra B. E aqui você fazia um sistemazinho. No vídeo de ontem também, eu esqueci quanto era o número exato de gramas, né? Então eu só disse que a resposta seria 40. Mas você faz. O que acontece? 30 solteiros receberam 30 envelopes com um ingresso cada. E 40 casados receberam 40 envelopes com 2 ingressos. E ele dizia o peso. Só que o peso considerava envelope e ingresso. Aí você fazia 30 envelopes mais 30 ingressos igual a 3.090 gramas. E 40 envelopes mais 80 ingressos, por quê? Porque tinha 2 ingressos por envelope, é igual a 5720. Já dava para simplificar de vez todos os zeros. E em cima dava para simplificar por 3, ficava 1030. Tirava o zero, né? 103. E embaixo dava por 4. Aí ficava 1, 2 e a divisão aqui por 4. Ficava bem tranquilo. Aí achava 40 gramas. Então a ideia mais era interpretar e entender o que era a pergunta, né? Formular o sistema. Você sabendo resolver o sistema, resolvia fácil, porque ali era só uma subtração, né? Tinha 2 embaixo e 1 em cima. Subtraiu de cima de baixo, 2 menos 1 já dava 1. E agora vamos para atualidades do mercado financeiro. Foi bem tranquilo, bem legal. Startups. As vantagens. Qual uma vantagem da startup? Segundo um marco legal. Então legalizou, colocou leis para startups. Se legalizou, agora pode trabalhar com o governo, porque antes estava à deriva, não poderia trabalhar, poderia até trabalhar, mas não era fácil trabalhar com o governo. Agora, legalizado, facilmente consegue contratar com o governo. Letra A, ou seja, negociação dessas empresas com o governo. Para você ver como é importante, uma empresa ganha muito se conseguir negociar com o governo, né? Ganhar uma licitação. É tanto que muitas empresas entram na mesma licitação e tem um concurso. O mesmo concurso que a gente faz, as empresas fazem. O ganhador consegue assinar com o governo e recebem, né, a fonte do governo e entregam seu produto. Então é uma fonte de renda muito boa se a empresa conseguir, né? Mas ela tem que estar cheia de regrinhas para conseguir. Então, ser legalizado ajuda bastante, né? E aqui, mercado com funcionários públicos, nada a ver. Mercado de exportação de software. Bom, eu não vejo o marco legal mudar nada disso, né? Se faziam antes, continua a fazer depois. Não mudou nada. Ambiente definitivo regulatório sandbox. Eu nem sei o que é, mas eu já vi essa palavra, mas não sei exatamente. Negociação com empresas do Vale do Silício. Bom, antes ou depois poderiam negociar tranquilamente, não tinha nada a ver, né? Geralmente não ligam para no Vale do Silício ou outro lugar, não vão ligar se tá no marco legal, se não tá, quem é que liga mais? O governo, né? Pois tem que seguir o compliance, as regras de conformidade. Vamos para a próxima. Eu passei muito tempo explicando, né? Essa era meio tranquila, mas a explicação é meio difícil, né? O principal aspecto do modelo de negócio dessas instituições. Eu começo sempre assim, pela pergunta direta, quando o texto é grande. Se for pequenininho eu leio, mas se tiver mais 2 linhas eu já vou direto na pergunta e vem invertido. As fintechs de crédito, né? Bom, fintechs é a mesma coisa que startups, só que de financeiro, né? E aí, qual é a vantagem de uma startup? De novo, startup, né? O uso de recursos tecnológicos, tecnologia avançada de ponta. Atendimento presencial, não, é o contrário, né? Redução da concorrência, não, aumentou a concorrência, né? Então as outras assertivas estão no modo contrário. Tem questões que são assim, é uma assertiva de um jeito e as outras sempre o oposto. É bem tranquilo, né? É só você, às vezes não precisa nem ler aqui a pergunta. Você vai aqui, direto. Pega uma alternativa que está se destacando como o contrário das outras, né? Então, redução da oferta de serviço, errado.
É a ampliação da oferta, eliminação da insegurança. Aqui não está posto, mas está errado, né? Não eliminou a insegurança bancária. Tem seus padrões de segurança, mas continua mais ou menos igual, né? Insegurança, pois agora tem muitos roubos digitais, né? Essa, muito tranquila sobre as funções da moeda, né? São 3 funções, tem todas aqui. Essas 3 primeiras são as funções da moeda. E ele perguntou qual é essa. Utiliza a moeda como ativo para calcular o custo de suas mercadorias. Unidade de medida. Então eles estão medindo o valor de suas mercadorias pela moeda. Mais uma sobre moeda, né? História da moeda. O que é que evitou o uso da moeda como intermediação? O escambo, né? Porque antigamente você comprava uma coisa com outro produto. Então, 4 litros de leite vai comprar aqui 3 kg de feijão. E aí era ruim porque é difícil parametrizar em várias coisas diferentes. Então esses 3 kg de feijão tinham milhares de correlações que poderiam ser compradas. Dou 3 litros de leite, dou 2 kg de trigo, dou não sei o que. Então era uma complicação danada, né? Aí uma melhor moeda, 3 kg de arroz é 20 reais. Acabou. Não tem mais o que fazer. Se a pessoa tem trigo, vende o trigo, transforma em real. Pega o real, compra o arroz. Acabou-se. Então, escambo. Essa aqui, a última, bem tranquila para não zerar, né? Não configura um arranjo de pagamento, compra com cartão de crédito. Imagine. Cheio de instruções, cheio de regras, não vai ser um arranjo. Cartão de débito. Cheio de instruções, cheio de regras, não vai ser um arranjo. Cartão pré-pago. Bom, só daqui você já sabe que não é nenhum cartão. Porque se você marca de crédito como alternativa, por que então de débito é e de crédito não é? Se você marca pré-pago, por que então pré-pago não é e débito e crédito é? Também tem que usar a lógica, né? E aí, compra com dinheiro vivo entre 2 amigos. Tá na cara que é super informal, não vai seguir regras. Transferência via Pix, não. Tem formalidades e regras. Logo, letra D, né? Não precisa nem saber o que é arranjo de pagamento. É só saber que... É só entender arranjo como regras, procedimentos. Quais seguem regras? Todas as outras, se não, dinheiro vivo. Pronto. Matemática financeira. Muito bom. Gostei. Bem difícil, né? Mas essa primeira já resolvi com macete. Do método FIM, que eu ensino aqui nas minhas aulas. Quem me seguir vai saber. Eu fiz em 1 minuto. Pelo método normal daria uns 10. O que é que eu fiz? Chutei um valor. Eu chutei primeiro 100 mil, não deu. Chutei segundo 140. Aí você pegava 500 mil e abatia 140. 360 mil. Então, os juros, 1%. 1% de 360 mil, 3.600. Mais 360 parcelas mensais. Então, 360 mil dividido por 360 para saber a amortização, essa é a fórmula, né? É saldo devedor sobre o número de parcelas, dá 1.000, exatamente. 360 mil sobre 360. Cortou aqui, ó, 1.000. 1.000 mais 3.600, 4.600. Mais 100 de seguro e taxas, 4.700. Que é o valor. Ele quer que as parcelas sejam de 4.700. Pronto. 140. Dá para falar no gogô. Outras mais difíceis como essa, você vai ver no vídeo anterior. Então não vou falar. Essa foi a mais difícil da prova, né? O cara pegou um terreno de 120 mil, abateu um valor X, depois pagou 12 parcelas de 5.080 e depois no 13º mês pagou 26 mil. Quanto equivale X do abatimento? Filha da mãe. Resposta letra B, 46. Você vai ver no vídeo de ontem. No vídeo anterior, você vai ver o cálculo dessa questão. Aqui dá pra gente fazer na hora também. Bom, fator. Falo muito de fator nas minhas aulas. Quem estudou comigo acertou. Fator é só você somar 1 mais o valor da taxa na forma decimal. Então 5% é 0,05. 1 mais 0,05, 1,05. E aí bota aqui 1,05 vezes 1,08 menos 1. Faz essa multiplicação grande e acha a solução. Ou você fez o método FIM comigo, na qual eu disse um macete que você fez em 5 segundos. Essa questão, tá bom? 5 segundos, acho que tá bom, 5 segundos. 8 mais 5, 13. Tem que ser maior que 13, pois é uma multiplicação. Letra E. Qual é o número que é maior que 13 aqui?
13 não. 13 é o próprio 13. 12.4 menor. 11 menor. 10 menor. Resposta letra E. 5 segundos. 5 segundos. Para saber o porquê desse macete, veja meus vídeos. Eu tenho umas partes gratuitas que eu coloco sempre a parte 1 das minhas aulas. Que tem de 3 a 4 partes. Tem aí a sequência para o Banco do Brasil. Essa aqui, a gente usou macete? Não. Usei uma aproximação com matemática, né? Então eu usei macetes de aproximação. 15 foi para 21, então aumentou 40%. E aí ele quer saber no quarto bimestre. Então 21 com 40% dá 8.4, dá 29.4. Aí eu arredondei para 30, só que eu arredondei para cima. Então nossa resposta tem que ser menor. E aí 30 com 40%, 12, 42. 42 com 40%, 16.8, né? 16. Peraí, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8. 16.8. Então, nosso número era 42 com 16.8, 58.8. Bom, a gente arredondou para cima, tem que ser menor, letra A. Beleza? Muito tranquilo pelo método FIM. E aqui a gente fez normal, né? Usando os dados do log. No máximo a gente aproximou aqui para 0.05. Aí ficou bem bacaninha de dividir. Porque ficou 255 dividido por 50. Aí a gente usou o método da divisão por 5. Ficou 51 por 10. 5.1. Então 5.1 meses. Março é 3, 3 mais 5, 8. Como teve esse 0.1, a gente tem que arredondar para o próximo mês. 8 mais 1, 9. Mês 9, setembro. Opa! Então, foi assim que resolvemos. Dá para falar no Google as questões aqui, né? Próximo, conhecimentos bancários. Tranquilo, geralmente eu sou muito ruim em bancário, acerto 60% só, mas dessa vez fechamos. Aqui até agora eu errei uma questão, né? Até o momento. Que foi aquela de inglês. Probably. Mas eu vou começar a errar mais. Por besteira. Porque eu errei sem querer. Dava pra fechar a prova praticamente, né? Ficaria com 99. Mas errei besteira. Vamos resolver aqui. Conhecimentos bancários. Os bancos comerciais, não precisa nem ler esse texto, criam moedas quando aumentam operações de empréstimo. Letra D. Aqui é aquele tipo de questão que as outras alternativas são contrárias. Sesgran Rio adora isso. Então, quando aumenta a reserva compulsória, não. Se fosse algum sentido de aumentar a circulação da moeda, não estou nem dizendo o comando da questão, que é criar moeda, mas só o sentido de aumentar a circulação teria que reduzir as reservas. Teria que ele parar de acumular dinheiro e mandar dinheiro para a galera. Então, só nesse sentido parecido com criar, já estaria errado. Mas não é criar ainda. Reserva compulsória é aumentar a circulação ou reduzir a circulação. É diferente de criar moeda. Que criar só vai ser por empréstimo ou cheque. Agora isso aqui estaria totalmente errado. Mesmo em vez de criar fosse aumentar a circulação. Estaria errado, pois é o contrário. Teria que reduzir as reservas. A mesma coisa para B, teria que reduzir as reservas. A mesma coisa para E, eu teria que reduzir os depósitos a prazo. E a mesma coisa para A, eu teria que reduzir a venda de moeda. Então, só no sentido amplo, que seria de aumentar a circulação, não é nem criar moeda. É sinônimo de criar, mas não é exatamente isso. Já ficaria todas as opostas, só teria D como resposta. Só no macete de todas as opostas, de você não ler nem nada disso, ler 5 coisas e achar 4 sinônimos e um antônimo, já seria a resposta. Sempre que tem 4 sinônimos e um antônimo, só tem como, pelo raciocínio lógico, a resposta ser o antônimo. Ou se tiver 4 antônimos e um sinônimo. É sempre o que está sozinho, o que se destaca. Só assim já dá para resolver. Mas você poderia saber o que é criação de moeda ou sinonimar com aumentar a circulação, né? Então, 3 formas de responder essa questão. Sendo uma totalmente lógica, só sinônimos.
A segunda, você entende um pouco de circulação. E a terceira, você entende exatamente como é que se cria a moeda. Quais são os mecanismos. Então é do não sei nada, sei mais ou menos para sei tudo. Né? Próximo. Na hipótese de que todos os demais fatores permaneçam constantes, a sobrevalorização do real em relação ao dólar exerce efeito. Aqui é questão de câmbio, tem que saber a teoria, né? Quando o real está alto, você diminui a exportação. Por quê? Porque o pessoal de fora, né? No caso aí, os norte-americanos vão achar os nossos produtos caros, não vão querer comprar. Agora, quando o real tá baixo, tá barato, o real tá lá embaixo, eles vão achar nossos produtos baratos e vão comprar muito. Se eles compram muito, eles estão aumentando nossas exportações, né? Nós estamos vendendo, exportando. Então, essa é a lógica, né? 33. A principal razão que justifica a existência de um mercado primário de títulos públicos administrado pelo Tesouro Nacional é mobilizar recursos para... Bom, esse é o objetivo do Tesouro Nacional. Ele nasceu para isso. Para quê? Financiar o déficit do governo. É título da dívida pública federal. Na definição da palavra já diz, né? Título da dívida. Mas é claro que dá para errar isso aqui. Por quê? Porque é no mercado primário. No mercado secundário, o Banco Central usa os títulos para estabilizar a economia, para defender uma taxa de juros. Eles definem lá uma taxa de juros e aí defendem comprando e vendendo títulos. Então o Banco Central usa para outra coisa. Mas, primariamente, o título nasceu para quê? Essa é a pergunta. Para que serve o título a priori? Para que ele nasceu? Para financiar o governo. 34. O crédito rural tem várias finalidades. Qual é a finalidade que destina para despesas normais dos ciclos produtivos? Compra de insumos, colheita, custeio. Então, a pessoa pede lá o crédito rural para custear, para começar uma operação. Não é indústria, nada a ver. É coisa rápida, de ciclos produtivos, despesas normais. Não é investimento. Seria que coisa de longo prazo, investimento, não despesa normal. Comercializar não se restringe a comercializar. Despesas do ciclo Ciclo produtivo, custeio, né? Estoque regulador, nem existe essa opção. Só existe essas quatro primeiras. Se existir, tá dentro de comercializar. Estoque. Essa aqui eu chutei totalmente, pois eu já fiz umas questões antigas e tinha Fischer Open Reverso. Loucura total, né? Aí o que é que eu faço? Eu printo essas questões e salvo no meu rascunho. E aí, antes da prova, eu sempre leio o rascunho. Então, cada vez o rascunho aumenta. Eu comecei em agosto com BRB. No dia 30 de agosto. Tem até lá na data, no WhatsApp, no rascunho. Aí eu peguei, um dia antes da prova, né? Li todo o rascunho. E aí, tudo de questão louca que pode aparecer, eu já printei e já coloquei no rascunho. Aí apareceu uma parecida com essa. Fischer Open Reverso. Só que era a definição, não era o cálculo. Era qual a definição? Vai ser a diferença da taxa de forma reversa. Então, se a taxa no Brasil está mais alta, ele vai perder com isso. 13,5 menos 4,5, 9. Então ele vai perder 9. Esse que é o reverso. Então ele vai perder 9, letra C. Bom, se fosse para chutar, o que é que eu faria? Ó, tem números aqui e tem números aqui. Só tem dois jeitos, ou soma ou subtrai. 13,5 com 4,5 dá quanto? 18. Ou subtraindo dá 9. Mamãe mandou eu escolher esse daqui, mas como só temos coisas daqui, 9. Pronto. Ou errava e ia 18. Pelo menos é 50%. Também tem que saber chutar. Tem que saber chutar. Eu, muita coisa aqui eu não sabia não. Só chutei. E aí acertei. Porque também você restringe o número de opções. Aí vai 50%. Aí é sorte, cara ou coroa. Aí já foi. Pronto. Próxima. O real brasileiro em relação ao dólar registrou... Bom, do dia 22, 5,18. Passou para 5,14 no dia 23. Então diminui essa cotação. Quer dizer que o real ele está mais importante, está mais expressivo. Você com dólar compra menos reais. Antes você comprava, digamos,
R$ 518. Agora você compra só 514 com US$ 100. Então o poder de compra em dólar diminuiu, ou seja, a apreciação, houve uma apreciação do real brasileiro. Letra A. Eu não tô nem olhando o gabarito aqui, né? Mas eu já decorei o gabarito. Aí é 36. Vai ser a letra A. Quando eu errar, eu coloco. Porque até agora eu ainda tô acertando. Quando eu errar, eu boto aqui só para confirmar qual é a resposta, né? Como somente o código de ética, essa atitude do funcionário, muito tranquilo ao código de ética, porque já caiu questões difíceis no BRB, por exemplo, e eu errei. Perguntou lá um dos princípios. Aí quebrou as pernas. Quando é pergunta assim tranquila, é bom, né? Pra quem não lê o código de ética. Quem é que lê o código de ética? Eu não leio. E aí, sendo que tem lá, uma vez eu li, né? No BRB. Quando eu li, eu errei. Tinha lá, todos os funcionários devem ler o código de ética. Aí quando eu li, eu errei, eu disse, não vou ler mais. Então, código de ética, essa atitude do funcionário, que atitude foi? Ah, ele não gostou do chefe e passou a agredir o chefe presencialmente, nos grupos, nas redes sociais. Essa atitude é o quê? Bom, vai ser mais ou menos o que eu falei anteriormente. Todas as adjetivas opostas e uma contrária, né? Liberdade de expressão, então tá dizendo que tá aprovando, né? Questão particular, tá aprovando. Desautorizada por ser prejudicial. Então ele está negando, ele não está gostando da atitude. Passível de ser ouvida por mediação, tá aprovando, mais ou menos, né? Insignificante, tá aprovando, em teoria, né? Ah, deixa rolar, não tem problema, insignificante isso aí. Então temos 4 sinônimos, 4 aprovações, ou não se importando ou aprovando, e apenas uma que desautoriza, que nega, que rejeita, que não aceita. Então 4 sinônimos e um antônimo. Não precisava nem ler essa parte. Entendeu? Letra C. Próxima. Lei. Tive sorte também porque eu só estudei um dia, não deu tempo de ler as leis. No máximo eu li um resumo que eu coloquei em uma folha só, um resumo bem resumidinho mesmo, 3 linhas para cada lei, dos pontos mais importantes. E aí, sorte que foi de questão interpretativa, não precisou lembrar da lei, né? O que é que aconteceu? Um amigo, papapá, queria uma informação. E aí, uma informação da vida financeira do outro. E aí ele pediu ao funcionário e o funcionário acho que entregou, ou ele pediu. E aí, essa situação, o que é que acontece se eu pedir uma informação financeira da vida do alheia, sendo que não é sobre o banco, não é sobre o trabalho, né? É uma informação da vida alheia, bisbilhotar, vamos colocar em palavras mais claras, né? O que acontece? São lícitas, sinônimo, quer ver? Sinônimo. São lícitas. Esse não vai ser todo sinônimo, né? Necessitam de autorização do Banco Central, tá vendo? Essa não tá tão de cara. São fornecidas com dados bancários e realizam propósito de lucro. Não tem nada a ver com o banco essa situação. Tem base no relacionamento, nada a ver. Rompem o sigilo bancário, pois não tem previsão normativa. Percebeu que foi uma alternativa mais forte, como se fosse uma punição. Então é a resposta, a letra E. Rompem o sigilo bancário. Vou adiantar aqui, senão a gente não termina nunca. Qual é... Esse tem que saber, né? Esse tem que saber. Qual é o tipo aqui de garantia na qual o bem é transferido para o credor? Alienação fiduciária. Bom, mesmo sem ter que saber, você pode pegar uma dica. Não sabe nada, 0, marca alienação. Geralmente é essa a resposta. Alienação fiduciária. Mas se você saber o que significa cada um, melhor ainda, né? Então se você souber qual é aquele que transfere a titularidade, é a alienação, né? Aí você marca. Não sabendo nada, chuta aí a alienação, na dúvida. No caso eu sabia, né? E aí, 40. A principal variável que o Banco Central usa para controlar a inflação, o que eu tinha falado há pouco tempo, né? É a taxa básica de juros. A taxa de desconto ele usa, mas não é a principal. Então já é a questão mais difícil. TLP, isso aqui é o BNDES, nada a ver.
a líquida do depósito compulsório ele usa, mas não é o principal. Então a gente pode até colocar na ordem. Primeiro lugar, taxa de juros. Segundo lugar, eu vou colocar aqui em segundo lugar, é desconto. E terceiro lugar, depósito compulsório. Eu colocaria em segundo lugar o compulsório, né? Deixaria o desconto em terceiro. Então, e daí nada a ver também, é depósito, essa taxa é entre bancos, não tem nada a ver com o Banco Central. Taxa básica de juros, letra E. O DI é livremente acordado entre as operações bancárias. Claro que é influenciado pela taxa básica de juros, mas o Banco Central tem competência mais para alterar a taxa básica de juros, fazendo o que? Comprando e vendendo títulos públicos no mercado secundário. Informática, sou péssimo, então já vamos começar a errar. Até agora tá tudo certo. Fechado o bancário. Informática. Bom, eu errei em inglês, naquele valia um ponto. E aqui eu não tenho certeza. Eu fiquei entre C, que é a que fala sobre armazém de dados. Eu fiquei entre C, deve ter dados resumidos. O que me pegou foi isso, não transacionais. Então ele restringiu, ele retirou isso. Geralmente questão que restringe informática tá errada, né? Mas o gabarito é esse. E aqui... Letra E, deve representar e apresentar eventuais inconsistências. Pra mim, tava um pouco certo. Então, eu não lembro. E, a princípio eu ia marcar E, mas depois eu acho que eu troquei pra C. Não tenho certeza. Vamos considerar que está errado. Porém, pode ser que eu tenha acertado e aí minha pontuação aumenta. Mas vamos considerar o pior cenário possível. Todas que eu estiver em dúvida, vou considerar errada. E aí minha pontuação eu vou definir como todas erradas, né? E depois eu passo com todas certas e aí eu vou ter um intervalo de acerto. Porque eu não copiei o gabarito. Simplesmente por isso. E aí vamos para a próxima. Essa rede de computadores em uma empresa como a descrita. Bom, é uma intranet aqui. Tranquila. Então, já é letra A. Podem ou não estar conectados à internet. Isso aqui não precisa nem entender a questão. Se você tem um pod. Bom, tudo é possível. Ainda mais ou não. Isso aí já é raciocínio lógico. É tautologia. Eu posso ou não sair hoje. Essa frase é sempre verdadeira. Se eu sair, é verdadeiro. Se eu não sair, é verdadeiro. Então é uma tautologia. Não tem como essa alternativa estar errada. Entendeu? Raciocínio lógico matemático. Quem sabe matemática sabe tudo. Letra A. Pode ou não estar conectado à internet. Não precisa nem ler. Mas se você souber aqui sobre intranet, você sabe que por cabo podem mandar informações se estiverem conectados, né, uma rede lógica, linha ou estrela, sei lá, e aí eles podem enviar informações entre si sem precisar de internet. Pode ser intranet ou via cabo. Intranet também pode ser por cabo ou por internet, né? Então quem sabe aí informática acertou e quem sabe matemática também acertou. 43. Bom, deixa eu ver aqui se as outras eram opostas. Essa aqui, mais nunca os dois estavam entregando que estava errada. Sempre estava entregando que estava errada, né? Sempre é uma palavra muito forte. Essa aqui não tem fundamento algum. Substitui fornecimento de energia elétrica. Funciona apenas também entrega que está errado. Se todas as estações tiverem o mesmo sistema operacional. Não. Então dava para tirar aqui também pelas outras, né? Cortando o resto. Vamos para a próxima. As pesquisas no Microsoft Edge. Isso aqui eu sei porque eu uso o Edge muito, né? Tá aqui do ladinho, né? O Edge. Esse é Microsoft Edge. Eu uso ele bastante e eu não gosto. Bom, eu não gosto disso, né? Quando eu faço a pesquisa, cai sempre no Bing. É um negócio de pesquisa muito ruim que eu não gosto, né? E aí poderia perguntar diretamente. Ele perguntou qual a pesquisa web que faz quando você pesquisa. E poderia perguntar diretamente que era Bing que eu ia acertar. Mas ele colocou como? De forma geral, não precisa nem ser Edge. É o mecanismo de pesquisa definido como padrão. Não tem nem o que pensar aqui. Se eu definir, eu posso ir lá no Edge e mudar pro Google. Mas a preguiça é maior. Eu prefiro abrir o Chrome do lado e fazer a pesquisa. Do que ir lá na configuração e mudar. A preguiça é sempre algo muito triste. E aí, aqui era de maneira geral. Qualquer navegador, se você definir como padrão, quando você fizer a pesquisa, vai cair no navegador que você... Ou vai cair no gerente de pesquisa que você colocou como padrão. Próxima. Essa aqui tinha que ter uma sacada inteligente. E eu não tive.
Eu não entendi qual era a alternativa, porque eu não tive essa sacada inteligente. Só tive bem depois, quando eu li a resposta, né? Um indício que essa mensagem é falsa, uma mensagem de e-mail da ONU, eu marquei o fato de mensagens sobre campanhas não serem enviadas pelo correio. Então, a resposta seria uma sacada inteligente, já errei aqui, né? A extensão, pense aqui, ó, já errei essa, provavelmente, né? Não tenho certeza, mas já considero errada. Já errei essa. Informática é triste pra mim. A extensão do domínio ser.com pode indicar que a mensagem é de uma empresa comercial. Quando eu li de primeiro, eu disse: isso, o .com indica que a empresa é comercial. Então, não tem nada a ver com a questão. Já cortei de primeira. Mas não. Por quê? Qual é a empresa aqui que vai falar? É a ONU. ONU governamental. Teria que ser .gov ou .org, como daqui é. .org é até clicável. E no e-mail .com. Então, não era a resposta. Tinha que ser .org. Olha aí a sacada. Pensando bem agora, não é nem sacada 100%. Seria se não tivesse esse .org. Eu só vi agora que tem aqui no meio do texto, né? Depois .com. Era só confrontar o site com o e-mail. Não é nem uma sacada 100%. Se não tivesse o .org aqui, que seria uma sacada boa, né? Errei porque sou otário mesmo. Pronto, próxima. Mas você tinha que ter uma atenção redobrada nessa questão, né? Nesse sentido, em relação ao sistema de informação de uma organização, cada usuário deve ter permissão para... Aqui só de ler as alternativas dá para saber, né? Acessar apenas de acordo com as suas necessidades. As outras eram muito esdrúxulas, né? Alterar dados de todo o sistema. Um usuário novato, por exemplo, no Banrisul, pode alterar os dados de todo o sistema? Não, né? Por favor. Um novato no Banco do Brasil também, sei lá. Configurar o que for necessário para os demais usuários. Eu entro no Banco do Brasil, sou novato aqui, já posso configurar o sistema dos outros. Nada. Ter acesso às senhas dos administradores, por favor, né? Visualizar dados de todo o sistema, por favor. Então, só tem a letra A, né? Acessar apenas o que lhe for cabível, né? Aqui, muito tranquilo também. Um exemplo de senha forte. XYZ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A data de aniversário. A identificação do usuário. Por favor, né? A senha forte é YK. Ponto. Número. Símbolo. Letra maiúscula. Letra minúscula. Claro que a senha forte é a letra E. Próximo. Isso aqui não estudei. Bom, eu estudei um dia, né? Eu estudei de maneira geral. Mas quando eu estudei pela primeira vez pro Banco do Brasil, eu estudei um pouco de normatizações, né? É complicado demais, muita doideira. Mas a pergunta era simples aqui. Quais dados são quantitativos discretos? Bom, discreto é aquele que não é contínuo. Por exemplo, renda é contínuo, tem vírgula. É aquele que é divisível, contínuo, né? 3.500.12. Então, se é divisível, é contínuo. Agora, o que não é divisível é discreto. Ele anda saltando. Por exemplo, contas em banco. Eu tenho 1, aí salto para 2. Todo esse intervalo de números decimais é perdido. Aí salto para 3. Então, é discreto. Quais são discretos? Todos menos a renda. Já reduz 1. Todos que têm renda, corta. Letra A, letra C. Apenas. Agora você tem que ver que é quantitativo, não qualitativo. Quantitativo é numérico. Qualitativo é qualidade. Exemplo. Carro. Seria quantitativo. Eu tenho 1 carro, 2 carros, 3 carros. Mas no sentido não é. Só ler aqui o subíndice. É 0101. 0 quer dizer que não tem carro. 1 quer dizer que tem carro. Então é qualitativo, não quantidade de carros. É qualidade. Tem ou não tem? Se fosse quantidade de carros, sim. Aqui no subíndice identifica se o cliente possui ou não veículo. Então isso aqui é qualitativo, não quantitativo. Então carro cortou. Não cortou nem a alternativa, né? Saber carro, mas você pega por outros. O gênero é a mesma coisa, não existe quantidade de gêneros, né? Ou é 0, ou é 1 ou 2. Dependentes existe 1 dependente, 2 dependentes, 3 dependentes, 4 dependentes. Então é esses 3: dependentes, cartão de crédito, contas em bancos. Letra E, só confirmar. 47 é 48. Qual rede social ou empresarial? LinkedIn. Gostei demais dessa questão informática, porque em 2021 foi mais difícil. Perguntou coisas específicas do LinkedIn, específica do Telegram.
Então eu achei essa prova em geral mais fácil do que de 2021. Aqui só perguntou geral. E é o que tem que perguntar de redes sociais. Porque eu sei conteúdos gerais. Agora, fazer uma pergunta específica, por favor, né? Por favor. Bom, no Google Drive, o que é que você faz para pesquisar? Eu sei que para pesquisar de maneira geral, eu faço Ctrl F. Aí eu pensei, o geral é Ctrl F. Será que no pesquisar é Ctrl F também? O geral é Ctrl F. Pode ser que no Google Drive seja. Vamos na fé. Se for, foi. Se não for, não foi. Pode ser que tenha outra letra? Sim. Tem programas específicos que usam outra letra para fazer uma pesquisa. Porém, aqui foi pela regra geral, né? No geral é Ctrl F, no Google Drive é Ctrl F. Ainda bem. Só confirmar. 49, letra C. Ctrl F vem de quê? Find. Ctrl Find. Find é encontrar em inglês. Pronto. Próxima. Essa aqui eu usei a lógica. Ele quer um sistema no qual não há interação no ambiente, limitando-se apenas a leitura. Então é como se fosse televisão. Vai dar aula e você vai assistir, não vai poder interagir e fazer nada. Que sistema é esse? Descentralizado? Não. Estar junto tem um sentido de que você vai poder interagir. Estar junto, né? Estar junto, você vai estar junto com o professor. Escola virtualizada tem um sentido de que vai usar os mesmos princípios da escola, interação total, só que no virtual. Virtualização efetiva tem o mesmo sentido, né? Que você tinha um ambiente presencial e vai deixar no virtual, só que tão bom que vai ser efetivo. Você vai conseguir interagir como se fosse no presencial. Então essas três aqui já era. Descentralizado ou broadcast? Bom, pode ser a dúvida, né? Mas eu marquei broadcast só pela palavra diferente. Sei lá. E descentralizada, pra mim, deu uma ideia um pouquinho de que tem interação. Por quê? Eu tô centralizado, não tô no presencial. E aí eu vou pro online, descentralizo. Então, eu vou pro online, se eu descentralizo, as atividades vão ser feitas como? Eu vou interagir, vou entregar atividades. Logo, pra mim, deu a ideia de que você tava interagindo. E ele quer sem interação nenhuma. Então é broadcast. Eu fui por eliminação. Não sei nem o que é broadcast. Um método de transferência de mensagens para todos os receptores simultaneamente. Então é tipo TV, né? Tem o stream, né? Tem a visualização da informação para todo mundo ao mesmo tempo. Broadcast. Próximo. Essa errei. Você tinha que saber a sequência de passos. Geralmente eu erro isso, porque eu também não sou obrigado. Eu sei fazer, mas também não decorei com a sequência. Lá no explorador de arquivos, adoram cobrar isso. Para quem for fazer caixa, né? Que vai ter concurso da caixa. Já estudem. Fiquem lá no explorador de arquivos, mexendo em todas as opções, né? E aqui, vou até verificar qual é a alternativa. Mas eu acho que é a letra E. Que eu errei, né? Mas depois eu olhei o gabarito. 51, letra E. Compartilhar e a opção zip. Ele quer criar um arquivo compactado no explorador de arquivos. Pela lógica eu pensei, ele não vai compartilhar com ninguém, ele só quer criar. Então por que compartilhar? Vou cancelar todas as que tem que compartilhar. A, C e E. Porém não seguiu a lógica. Também às vezes é assim. Às vezes existe a lógica e existe a operação. E aí você tem que decorar a operação. Geralmente eu erro a questão dessa porque eu não sou obrigado a sair decorando tudo que existe para acertar a questão. Eu uso lógica. E aí errei. Supera. Então eu marquei o quê? Pela lógica, marquei início, criar pasta compactada. Era a letra E, compartilhar, e a opção zip. Se você usou alguma lógica, comenta aí. Então vou para a próxima questão. IP é a resposta, né? Internet Protocol. Qual o protocolo mais usado na internet? Se não me engano foi essa pergunta. Globalmente utilizado para trocar dados entre si, o IP. É o grupo TCP/IP, mas não tinha o TCP, tem o IP aqui, já foi. E se você perceber, o resto eu acho que nem existe. Quem estuda mais informática sabe, mas eu acredito que nem existe esses protocolos. Parece que ele pegou Internet Protocol e saiu mudando a primeira palavra. Tem uma banca que faz isso, é engraçado demais. Ele pega tipo essa questão existe. Wi-Fi, 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 né? Então ele pega uma só que existe e o resto ele fica alterando lá a palavrinha. Questão engraçada, né? Então acho que só existe esse protocolo, nem existe os outros. Por via das dúvidas, como eu falo sempre, se tem internet aqui, marca.
chute total, né? Pronto, essa aqui você tinha que saber exatamente. Ele fez a mesma coisa da questão anterior. Pegou a palavra Microsoft e ficou mudando o resto. Defend antivírus, defend protect, malware alert, malware protect. Então você tem que decorar qual é o nome do sujeito. E aí eu usava principalmente antigamente, né? Não usava outro antivírus, usava o Microsoft quando eu era mais novo. Aí passava sempre ele, né? E aí, por isso que é o seu nome, exato, né? Microsoft Defender Antivírus. Letra A. Mas de decoreba. Os outros nem existem. Pronto. Sequência de passos de novo. Acertei na fé. Na lógica. Eu marquei o quê? Fiquei tentando lembrar. Como é que eu faço para apagar o histórico? Eu vou lá na guia. Nos 3 pontinhos. Coloco histórico. Algumas operações eu lembro o caminho, né? Mas nem todas. Eu sei fazer 1 milhão de operações. Das quais apenas 10 mil eu lembro o caminho. Entendeu? Mais ou menos assim. E aí, histórico. Vai nos 3 pontinhos. Vai em histórico. E a opção limpar histórico. Seria a letra B, histórico, sob a opção limpar histórico recente. Para quem não lembra a sequência de passos, é triste essa questão, ou sabe ou não sabe, né? Essa próxima, de informática, o Office 365 para textos tem o seguinte recurso. Localizador de texto, que permite localizar e pesquisar textos formatados como ocultos. Bom, tem esse localizador de texto que permite localizar e pesquisar textos. Mas esse final tá errado. Formatado como oculto, não. Contagem de caracteres na guia Exibir, em que é encontrada informação sobre a quantidade de caracteres de um determinado texto. Eu acredito que existe contagem de caracteres, mas é lá embaixo, não na guia Exibir. Então pode ser que seja em outra guia, e eu sei que tem lá embaixo também. Vai dizendo os caracteres ou é palavras que dizem. Rascunho é um modo de exibição útil para criar títulos e mover parágrafos. Rascunho não teria esse sentido, né? Teria sentido de fazer documentos antes de enviar, sei lá. Ler em voz alta. Faz totalmente sentido a explicação. Faz uma leitura do texto em voz alta, destacando a palavra que está sendo lida. Eu não uso no 365, mas no Edge eu uso. O Edge é bem completo para PDFs. Aí lá eu pego, quando eu tô com preguiça, né? Eu pego um texto, faço copio aqui e mando ele ler. Isso também youtubers usam. Pegam lá todo o roteiro de que é para ser falado, não usam a voz deles, clicam lá em play e ficam a voz. A voz do homem e da mulher são bastante boas, né? A dicção ótima. E parece que é de locutor, parece que você contratou alguém. Então eles fazem isso, né? Lei. E aí eu assimilei como sinônimo, né? Se faz lá, deve fazer no 365. Marquei letra D. Se você não soubesse isso, você iria pela explicação. A explicação faz total sentido. Já outras, nem tanto. Só a letra B que poderia confundir. E era só sabendo mesmo onde é que é a guia de contagem de caracteres. Então nessa tinha 2 possíveis. Essa seleção de todo o texto, pressionando Ctrl N, tem sentido, uma explicação boa, mas a letra é só para quem sabe. Ctrl N é negrito, não é... Especialmente no Office, no pacote Office, Ctrl N é negrito. Então só para quem sabia. Então essa estava meio difícil, vá. Tinha 3 possíveis, pela lógica não dava. Teria que ter um conhecimento em informática. Vamos para a próxima. Vendas e negociação. Já cansei a voz aqui de falar, mas vamos concluir. É o último. Já começou com a lei 13.146. Então já começou com lei. Vendas pegou mais lei nessa prova do que ferramentas de vendas propriamente dito, né? Então foi diferente, né? Eu acredito que as ferramentas de vendas é mais difícil do que lei, porque são milhões de ferramentas, né? Muitas ferramentas. Então é mais difícil. Mas a lei, claro, que pode cobrar uma coisa super difícil também. Só que essa aqui foi bem tranquila. Só a que dá pra ficar na dúvida entre A e a letra D. A resposta é a letra D. As pessoas com deficiência não estão obrigadas à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Por exemplo, passou, não lembro se foi no Banrisul ou BRB, passou uma pessoa nas primeiras colocações e aí ele, acho que foi no Banrisul, não compareceu na aferição, né? Que tem a segunda etapa para quem usa as cotas, não compareceu. Então ele foi diretamente para a ampla. E aí entrou na ampla porque a nota estava lá em cima, dava para entrar de qualquer jeito. Entrou nos primeiros colocados, né? Então ele ou ela, não lembro agora, recusou
A ação afirmativa não é obrigado a aceitar. Letra D. Eu, por exemplo, poderia colocar para Pardo, só que a prova é no sul. Foi no sul. Eu já gastei uma passagem cara para ir fazer a prova. Eu gastaria de novo para a aferição. Então, eu optei por seguir na ampla. Não coloquei nem lá nas opções. No começo, quando você cadastra no concurso, né, se inscreve, você pode colocar a opção. Então, nem coloquei nas opções. Coloquei amplo para eu precisar ir apenas uma vez. Entendes? Então você não é obrigado a fruir de um benefício, né? Logo, resposta letra D. Aqui, bom, essa eu não lembro. Eu ia primeiro de essencial, depois mudei para humano. Aí não sei se eu fiquei em essencial ou se fui para humano. A resposta é humano, 57B. 57, letra B. Capital intelectual é o capital humano. Eu já respondi uma questão, não era capital, era conhecimento essencial. Que o funcionário, ele sabia tudo sobre o trabalho, né? E aí, se substituísse essa pessoa por outra, estaria perdendo um conhecimento essencial. Deve ser diferente para capital, né? E aí eu fiquei na dúvida, capital é diferente de conhecimento essencial. Capital essencial é diferente. E aí eu fiquei entre capital humano e capital essencial. Não sei o que eu marquei. Na dúvida, vou marcar aqui que eu errei. E aí vou dar a pontuação no pior cenário, né? Essa 58, as empresas e-commerce faz como para vender online. Link build não, landing page não, tráfego orgânico não. Gateway de pagamento. Gateway é uma aplicação, uma API dentro do pagamento. Por exemplo, PagSeguro, na qual vai processar o pagamento lá, vai passar pelo PagSeguro, vai confirmar e vai para a empresa. Tem uma sequência de passos, então é Gateway o nome. Teria que saber mais ou menos, né? Letra D. Mas se fosse para ir na lógica, bom, só seria, poderia ser A, poderia ser B e D. Poderia 3 alternativas. Das 3, ficaria mais entre A e D. E aí marcaria o que? Pagamento. Por quê? Estratégia do chute. A gente está falando de fechamento de venda. A gente falou a palavra aqui especificamente, pagamentos. E temos aqui a reescritura pagamento. Vai chutar o quê? Vai chutar link, que nem tem aqui no texto, link, ou vai chutar pagamento? Pagamento, né? Tal atividade é denominada bom. Eu estudei um dia só e não serviu muito. Poucas questões eu usei com conhecimento de um dia, né? Uma dessas foi a gestão da experiência do cliente. Eu li rapidinho esse conteúdo. Tinha lá mapeamento não é exatamente isso aqui, né? Mas a gestão da experiência do cliente, ele segue toda a vida do cliente, né? Então ele vai seguindo a jornada do cliente com as mãos dadas, né? Em conjunto, desde o começo até a operação, até o pós-venda. Então, eu coloquei isso, a letra A, justamente por essa palavra, né? Jornada. Jornada de quem? Do cliente. Então, letra A, gestão da experiência, jornada do cliente. 60. Esse documento é denominado muito fácil, né? Quais são as regras, direitos e deveres dos funcionários, dos vendedores? Código de ética. Então, código de ética apareceu novamente. Alvará, nada a ver. Política pública, nada a ver. Registro contábil, nada a ver. Resolução diretiva, nada a ver. Letra C, código de ética. Próximo é lei de novo, resolução CMN. Então, já veio mais ou menos umas 3 coisas normativas, né? Que foi lei 1346, aqui é meio normativo, né? Que é código de ética. E aqui lei de novo. Então veio muito normativa a prova de vendas e poucas ferramentas de vendas. As instituições financeiras que prestam serviços, olhando a 4949, né, que fala sobre relacionamento com o cliente, eu lembro que eu estudei isso só pro Banrisul, quando eu fiz, né, lá em janeiro. E aí eu lembro que tinha essa opção. Podem criar agências exclusivamente eletrônicas. Tinha escrito lá, quando a agência tem caixa eletrônico e tem o caixa também presencial, funcionário, ela não pode se recusar a atender no presencial. Dizer, não, você só faz no caixa eletrônico, não pode vir presencial essa operação que a gente não vai lucrar. Não pode fazer isso.
Aí tinha lá, salvo se a agência for exclusivamente eletrônica. Se tivesse só caixa eletrônica, aí sim. Se não tiver funcionário, pode ocorrer esse atendimento via apenas eletrônico. Não é obrigado todo lugar que tem caixa ter funcionário. Era isso o que tinha na lei. Aí eu lembrei disso e marquei. Podem criar agências exclusivamente eletrônicas. Então era questão meio normativa, né? Vamos à próxima. Lei de novo. Tá vendo? Lei 13.146. Essa eu errei por besteira. Eu pensei, deve ser uma pegadinha. Eu vou marcar bens necessários. Mas eu sabia que era tecnologia assistiva. Um deficiente visual entrou na empresa e indagou sobre a existência de equipamentos e metodologias para o seu trabalho. Era tecnologia assistiva. Sim, mas eu marquei bem necessário porque eu pensei, bom, a lei quer empoderar, quer não sei o que, então deve ser algo necessário para o trabalho. Que eu li uma vez essa lei e tinha lá, não é que a pessoa é deficiente visual, é que o meio que ela está não é adaptado a ela. O meio é diferente. Se ninguém tivesse visão, então não precisaria de um meio de equipamentos e metodologias, entendeu? Logo, o meio que não está adequado para a pessoa, não o contrário, não a pessoa que não está adequada para o meio. Então tem uma lógica de empoderamento. Aí eu pensei nisso. Aí eu disse, deve ser uma pegadinha, não vou marcar tecnologia assistiva. Era a resposta. Só para confirmar, 62C. Na próxima vez que eu fui fazer questões da SESC no Rio, eu vou pensar, vou marcar apenas o óbvio. Não vou marcar achando que é uma pegadinha. Que a questão tá tentando ser inteligente. Vou marcar a resposta que é verdadeira logo. Não vou me pensar, deve ser pegadinha, vou marcar outra. Sempre me dou mal. Foi assim que eu não fiquei em primeiro no Banrisul. Foi assim que eu errei essa e outra que vai vir ainda. De novo, normativo. Código do consumidor. Quando a pessoa paga uma quantia devida e tem direito à repetição do débito, vai ser por quanto eu paguei um valor da qual eu não devia ter pago o dobro do que paguei, acrescido de correção monetária e juros. Letra B. Isso aqui é normativo, tem que saber bem. Não é do cobrado. Se cobrou, mas eu não paguei, a Bena disse, essa cobrança aí tá errada, tá cobrando mais do que eu devo. Aí a pessoa vai lá e corrige. Eu não tenho o direito de receber nada, a menos que eu vou lá e pague. Aí se eu pagar, poderá ter o direito. E é apenas o excesso. Digamos que era 50 e foi 80. Então é o excesso de 30. Não é o total, né? Tá apenas o excesso. Aí aqui o resto é normal, né? Correção monetária e juros. E o resto vai ser o que? Triplo, quádruplo, quíntuplo. Então você teria que saber que era o dobro, né? Porque aqui tem 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. Tinha que saber que era 2x. Próxima. Aqui sim que é vendas propriamente dito. Qual a estratégia de vendas adotada? Ele faz a estratégia emocional, engraçada, envolvente, que faz as pessoas passarem de uma para outra, espalharem a mensagem adiante. Qual é essa opção de técnica de vendas? Marketing viral. Letra B. Próximo. Estratégia de vendas também. O objetivo de uma instituição ao definir seu posicionamento é projetar a oferta e a imagem da empresa. Então uma empresa que se posiciona mostra como é sua imagem, para que ela ocupe um lugar diferenciado. Então ela vai ficar no share mind da pessoa. Ela vai compartilhar a mente da pessoa. Qual é a primeira empresa que você pensa quando é refrigerante? Você já sabe, né? Aquela empresa que eu não vou falar porque eu não estou recebendo por isso. Coca-Cola me promove, hein? Letra B. Facilitar a aquisição de serviços suplementares mediante oferta de uma opção. Não é. Serviços suplementares não é o serviço principal. Fixar preços com referências que estão dispostos a pagar pelo valor que acreditam que receberão. Nada a ver. Relacionar os preços com os benefícios. Essa aqui tinha mais sentido. Mas a A tá mais bonitinho, tá mais completo. E a E também não tinha muito sentido. 66. O agente encontra análises apuradas sobre o comportamento do cliente. Ele encontrou análise sobre o comportamento. Para que ele vai usar isso? Para
para personalizar o atendimento e a oferta ao cliente. Então é aquele lance das redes sociais, né? Eles vão olhando lá o seu comportamento digital, o que que você pesquisa e tal, e oferece o que? Produtos para você. Você abre o YouTube, pô, 5 segundos aparece o produto que você estava procurando. Então, personalizar o atendimento, deixar para cada pessoa que abre o YouTube vem uma propaganda diferente, que é geralmente relacionada ao padrão, ao comportamento da pessoa. Próximo, aqui é parecido com o anterior, uma proposta customizada, que eu acabei de falar, né? Depende da capacidade do agente em obter informações, que eu acabei de falar, a respeito de quê? Das necessidades do cliente. Então é de cada cliente. Se o cliente fica pesquisando na internet bicicleta, vai aparecer no YouTube o quê? Uma propaganda, ou em outra rede, uma propaganda de bicicleta. Então, desejo e necessidade do cliente. Questões acopladas essas duas, né? Acertou uma, acertou outra. 68. Em diferentes situações de venda, a prospecção. Aí você tem que saber, estratégia de vendas, o que é prospecção, significado, né? É uma etapa de pré-abordagem. É quando você ainda não tem um cliente. É o cliente potencial. Então, o cliente potencial. E como é que eu vou atingir? Como é que eu vou alcançar esse cliente potencial? Que ainda não é, por exemplo, correntista do banco. Mas ele tem uma necessidade de serviços bancários e está fora ainda da nossa alçada. Então eu identifico no meio da massa, identifico eles e encontro meios de comunicar com eles, alcançá-los. Então tem que saber a teoria de vendas. 69. O agente comercial pode e deve, por meios próprios, medir a qualidade da prestação de serviço. Aqui, vendas de novo. Tá reclamando de vendas? Bom, caiu um monte de normativos, né? Poderia ser os 15 de vendas. Aqui é o que? Qual é o meio de medição de qualidade? Medidores de qualidade de vendas. Tem lá o NPS, Score, entre outros. E, de forma geral, questionamento dos clientes. Questionar sobre a satisfação com o seu atendimento. Terminou o atendimento. O que você achou do atendimento? Qual é a sua nota? De 0 a 10. Aí seria o NPS, por exemplo, né? Ou aquele de estrelas. Poderia avaliar o atendimento de 0 a 5 estrelas. Também tem aquele voltaria nessa empresa? Você indicaria para alguém? Aí são perguntas, né? Várias perguntas. Não sei qual é o nome desse avaliador, né? Mas é um avaliador. Geralmente todo mundo aqui que tá vendo o vídeo já avaliou, né? Quando você baixa o aplicativo, vem. Tá gostando do aplicativo? Quer avaliar? Sim, depois. Ou quando você liga para uma operadora, o que você achou disso? Tal, desse atendimento. 70 e última para terminarmos, temos aqui os benefícios emocionais advindos do investimento financeiro. Ao demonstrar, né? O atendente deve realçar a capacidade do produto bancário, então é estratégia de vendas. Eu quero mostrar um benefício emocional do produto. Ampla gama de serviços de cobrança. Não é um benefício emocional, é um benefício lógico. Igualdade de competição, concorrência. Não é nem benefício. Seria um micro benefício, não é inferior à concorrência. Mas não é um benefício, né? Não é nem um benefício. Ainda mais emocional. Não é nem benefício, imagina emocional. Necessidade semelhante entre eles. Não é nem benefício. Mais capacidade de poupança a longo prazo. É um benefício racional, lógico. Maior estabilidade e segurança no futuro. Compre esse produto e seu filho vai esse seguro e seu filho vai ter uma estabilidade no futuro, uma segurança. Olha aí o emocional, ainda mais que é pro filho, que é pra filha, pro seu dependente, aquele que você colocou no mundo, tal. Você vai colocando lá uma emotividade, um benefício emocional do produto financeiro. Estabilidade e segurança, letra E. Pronto, então vamos ver quantas eu errei. Errei uma de inglês, informática, errei essa. Então vamos começar de novo. Uma, porque eu pesei 1,5, né? Outras. Essa da ONU, 2. Tem 2 aqui, né? Próxima. Sendo que a primeira de informática eu não tenho certeza que errei, mas vamos considerar errado. Próxima. Essa do Zip, 3. Então, 3 de informática.
4,5, né? Vamos olhar tudo logo, porque é tudo peso 1,5, né? Vendas. Essa aqui, não lembro se errei, acertei. Vamos considerar a princípio que eu errei. 4 erros de 1,5. Próximo. Aqui, eu tenho certeza que errei isso. Não tenho certeza. Não sei se eu troquei para assistiva, mas eu acho que marquei bem necessário mesmo. Eu disse, vamos na intuição, vamos marcar. Vai ser uma pegadinha, eu tenho certeza, e eu vou ser o único a acertar. Não foi. Nunca é uma pegadinha. E aí, então, vamos considerar que eu errei 5. E aí, próximo. 5, né? Pronto. Então, 5 vezes 1,5, 7,5. Mais um de inglês, né? 8,5. Dá quanto? 91,5 de pontuação. No pior cenário. No melhor cenário, é mais 4,5, 96. Com 96 eu fico em primeiro geral, provavelmente, né? Acho que ninguém tira 100, não. Com 91,5 já não fico em primeiro geral, no pior cenário. Mas no cenário, mais ou menos, da qual uma só que eu tô na dúvida se acertei eu acerto, né? Aí já vai pra 93. Já fico mais disputado agora com 93. Com 94,5 acho que dá primeiro geral também. A partir de 94 já dá primeiro geral. Com 93 eu concorro, com 91,5 eu acredito que não fico em primeiro, de jeito nenhum. Então, comente aí como é que você foi na prova, tipo C, né? E se sua prova foi tipo A ou tipo B e você ficou até o final do vídeo, parabéns, você vai ir muito bem. E qualquer questão, se for de matemática principalmente, né? Pode pedir que eu resolvo. E como é que foi minha prova? Bom, eu tô trabalhando aqui no Banrisul, eu saí na sexta, eu não sabia que era feriado na sexta, eu poderia ter saído na quinta e ficado mais tempo em Aracaju. Eu paguei caro pela viagem porque foi feriado e fui lá para a minha cidade, fiz a prova, me reuni com os familiares, né, por umas 3, 4 horas porque não tive tempo, arrumando mala, fazendo prova. Cheguei cansado, dormi no sábado inteiro praticamente, nem estudei, só estudei no sábado de noite e no domingo de manhã. Fiz a prova, voltei 2 da manhã no aeroporto, fui 2 da manhã, cheguei 7h40, dormi 1 hora e já fui direto pro trabalho. Aí cheguei no trabalho, saiu o gabarito, nem pude olhar. Eu olhei no final do expediente, 4 horas. Juntou a panelinha de todo mundo lá e eu corrigindo. Aí o pessoal, nossa, não erra não, é? No começo, lembra que foi tudo certo, só aquela de inglês, né? No começo tava certo. Chegou informática, certo, errado. E aí ficou 5 erros, né? E mais um de inglês. 6 erros no total. No máximo 6 erros, né? Foi isso a situação, né? O resultado final sai em 4 meses. Eu tenho medo, obviamente, da redação. Porque, você é nerd, não sei o que. Meu amigo, eu já rodei. Eu fiz o Banese da minha cidade e rodei na redação. Então, eu sempre tenho esse medo confrontado pela realidade. Porque às vezes a pessoa tem um medo que não existe. A pessoa sempre tira 10 na prova. Tô com medo desse resultado. Pô, aí a pessoa tem que ter problema, né? Porque não tem jeito. Sabe sempre que tira nota boa. E fica nervoso, não consegue dormir, não sei o que. Pô, agora o meu é um medo real, confrontado pela nota, né? Eu rodei já. Não sou ótimo em redação. O tema não rendi bem. Eu coloquei o feijão com arroz. Mas diz que Banco do Brasil é assim. Você coloca o feijão com arroz. Porque não vale ponto. Você só precisa passar, né? Estou adepto a, se tirar menos que 70, pagar uns 500 pila. Porque já recebo folha, né? Pra aumentar esse score, né? Essa pontuação. E então é isso. Agora é esperar 2 meses. No dia 5. 1 mês e 10 dias, né? 1 mês e 10 dias para sair o resultado da redação. E comente aí como você foi, sua pontuação, que eu já coloco um ok, se acho que vai aprovar ou não. O parâmetro não é tipo um banco estadual, mas dá para ter uma ideia com as notas de corte de 2021. Aí eu já coloco assim, acho que dá, talvez, ou não. Estuda pra caixa. Nem coloco não, né? Eu coloco logo
estuda pra caixa. E aí, vai ter aula do método fim com matemática? Vai. Então, aguarde que eu vou lançar o curso. Estou agora sem minha ferramenta de escrita, mas eu vou comprar outra, porque eu deixei lá em Aracaju. Aí, se eu esperar até a aprovação no Banco do Brasil, né? É muito tempo. Então, eu vou comprar outro equipamento aqui, pequenininho, dá para eu levar na mala. E é isso. Até a próxima, então.